Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre padrões de Kendall. Em específico, a gente falou do padrão gráfico do engolfo de alta e engolfo de baixa. E nessa aula, a gente vai dar continuidade, falar mais dos padrões de Kendall, em específico sobre leitura de Kendall, né? Sobre como ler os Kendall, como interpretar, né, no gráfico um Kendall. E nessa aula a gente vamos falar aqui do padrão gráfico, que é o Harami de alta e o Harami de baixa, ok? Então, para você que está no início, está no básico, para você que, se você está começando do zero, é importante que você entenda o seguinte. É importante que você entenda que a leitura de Kendall, ela é uma ferramenta importantíssima. A leitura de Kendall, ela é uma ferramenta importantíssima. Não só a leitura de Kendall, mas é uma série, né, de elementos que você tem que ter. Você tem que ter literalmente uma bagagem para você, né, estar preparado. Exemplo, vamos pegar aqui uma figura de um marceneiro. Um marceneiro, né, para fazer um móvel, ou, né, instalar um móvel, ele precisa das ferramentas necessárias para, né, exercer a sua função, exercer o seu trabalho. Também um pedreiro, né, para construir uma casa, ele tem que ter as ferramentas, né, de trabalho para que ele faça, né, a realização, execute, né, aquele serviço, né, específico. Também o trader, como em qualquer outra profissão, o trader ele também tem que ter as ferramentas necessárias para executar o seu trabalho. Então, quais são as ferramentas de um trader? As ferramentas de um trader são leitura de Kendall, análise gráfica, né, que é a análise técnica, é a mesma coisa, análise gráfica com análise técnica, figuras, né, figuras de price action e price action, que é leitura da ação, a ação do preço. Então, essas quatro principais ferramentas o trader precisa para, né, exercer a sua função ou o seu trabalho. Ok? Então estamos aqui no gráfico do
do mini índice. E a gente vê aqui, ó, no gráfico de 5 minutos, né, que vamos ver aqui, ó, uma figura de um harami de alta e um harami de baixa. Literalmente, a gente vê aqui, ó, essa figura aqui, ó, a gente poderia ver aqui um harami se... Deixa eu aumentar aqui para você ver. Vou aumentar o gráfico aqui para você enxergar melhor. A gente poderia, né, achar aqui nessa figura um harami se nessa figura aqui, nesses dois candles, né, nesse candle vermelho, nesse candle vermelho e nesse candle azul. A gente poderia ter aqui uma figura do harami, mas o que não constitui o harami? Por que não é a figura do harami? O harami, pessoal, o harami geralmente ele é constituído por um candle. Peraí. O harami geralmente ele é constituído por um candle maior e um candle mais pequeno. Exatamente assim, ó. Então, aqui não constitui um harami devido ao tamanho desse candle aqui, ó. Esse candle aqui tá muito grande para ser, né, um harami. O harami geralmente, você já vai entender o porquê que é necessário ser dessa forma, né? Ele ser um maior e outro menor. Você já vai entender, eu já vou explicar para você entender, né, o porquê que não essa figura não é um harami de alta e o porquê que é necessário, né, ser assim, né? Porquê que é necessário ser, né, um candle maior e outro menor, ok? Então, você sabe que essa figura não é, né, um harami de alta, exatamente por um harami, aliás, qual é a teoria por detrás de um harami? Na leitura de candle, um harami significa grávido. A palavra harami literalmente significa... Peraí, deixa eu mudar a cor aqui. A palavra harami literalmente significa grávido. Por que grávido? É simples. Disse grávido, achar uma cor aqui, pessoal, que tá meio complicado de enxergar, né? Disse grávido, por quê? Porque na interpretação, o que entendemos que é
essa expressão grávido? É simples. Significa que, né, este candle está grávido deste candle, de um bebê. E o que entendemos com isso, com essa expressão grávido? Entendemos que quando essa figura aparece no gráfico, nós entendemos literalmente que uma nova tendência vai nascer. E o que é essa nova tendência que vai nascer? Simples. Entendemos que, exemplo, deixa eu tirar aqui para você entender. Entendemos que, exemplo, como você vê o exemplo aqui acima. Entendemos nisso que, o mercado vem, né, numa tendência de queda. O que constitui uma tendência? Como já foi falada nas aulas anteriores, uma tendência constitui, né, de topos e fundos descendentes ou topos e fundos ascendentes. Fundos e topos ascendente para cima ou topos e fundos descendente para baixo. Isso constitui uma tendência, ok? A gente na próxima aula vamos falar ainda um pouco mais sobre esse assunto, porque, como você sabe, as nossas aulas é dividida em 7 minutos e já estouramos aqui os minutos. Então, na próxima aula a gente continua falando mais sobre esse assunto. Te aguardo, um abraço, até mais.